Então começou, pessoal, isso aqui é o 2-1, podcast do 1-2 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick. Depois dessa pausa olímpica, voltamos com o nosso podcast e o nosso convidado dessa vez é o capitão do Curitiba, o William Farias. Tudo bom, William? Tudo certo, Fernando? Beleza, prazer ter você no nosso podcast. Daniel Malucelli está com a gente. William, vamos começar falando desse momento do Curitiba, né? Brigando aí pelo acesso na Série B, um início muito bom de Série B, o primeiro turno já terminando. Queria que você contasse aí, você que é cria da base do Curitiba, como está o ambiente do clube, como que está a campanha, o que você pode falar desse quase término aí de primeiro turno? Olha, eu acho que a gente está fazendo uma campanha boa, regular, né? A gente tem conseguido aí vencer jogos importantes, perdemos pouco, né? Isso é importante. Você acaba não dando pontos aí para adversários. Um Campeonato Brasileiro de pontos corridos, importantíssimo você ser regular e também saber que a gente até pode oscilar, né, no campeonato, mas que seja no momento certo, no momento em que não atinja os nossos pontos, né? E que a gente sempre permaneça ali no G4. E a Série B é curiosa, né? Porque o primeiro turno ele é meio que ele determina mais ou menos, né? Quem é que vai brigar, quem é que não vai, porque você faz um determinado ponto, depois vira aquela contagem meio regressiva para chegar no 64 ali, 65, né? Você vai, se você largar bem no primeiro turno, basicamente você vai brigar pelo acesso no segundo turno, né? Como é que tá aí o grupo? Como é que é o trabalho do Gustavo Morínigo? O que você sentiu de diferente? Um treinador que veio do Paraguai, né, uma cultura diferente. Até entrevistei o Léo Gamalho esses dias, ele falou não, é um estilo diferente, né? Até na relação pessoal do técnico com os jogadores, ele é diferente do treinador brasileiro. Ele não dá xingão, ele não fica xingando a rapaziada, ele trata todo mundo com respeito, aquele negócio mais fino, assim. O Gustavo, ele tem a maneira dele, né, de até gerenciar, né, gerenciar o grupo, gerenciar vestiário. Obviamente que ele fica chateado, às vezes, com alguns momentos, vamos dizer a nossa linguagem aqui, né, ele fica puto, não sei se eu posso falar isso. Tá liberado, pode Tá falar. liberado? Tá Ele liberado. fica puto, né, tem vezes que ele... Mas ele tem uma maneira de nos passar isso, não pós-jogo, né? Porque você tá ali, né, na emoção e no calor do jogo, e isso pode atrapalhar. Então ele tem uma maneira mais não é respeitosa, né? Porque daí se a gente falar respeitosa, a gente vai achar que os outros treinadores não são respeitosos, mas é uma cultura diferente, vamos dizer assim, a cultura dele é uma cultura diferente de falar, de expor, né? Isso aí pra gente. É um cara que conversa muito no dia a dia, é um cara que assim como todo o nosso setor de análise estuda muito os jogos do adversário, passa para nós os pontos negativos e positivos ali tanto da nossa equipe quanto da equipe adversária, né? Mas sempre muito tranquilo, assim, sabe? Eu vejo ele muito tranquilo, que leva mais na conversa, que não precisa chegar lá e dar chutar alguma coisa no vestiário para que a gente volte melhor ou alguma coisa assim, sabe? Ele é mais tranquilão assim nesse sentido. Respondendo a sua pergunta, Daniel, sobre largar bem, sobre fazer um primeiro turno, a gente sabe que o futebol não quer dizer que a gente, por ter largado bem, a gente vai chegar lá e vai conquistar. Então, é muito difícil você fazer assim uma análise, né, de primeiro turno e tudo mais. Mas o importante é a gente estar ali no lugar onde nos coloca na Série A, né? Esse é o verdadeiro desafio nosso, é estar ali nesses 4 primeiros colocados, né? E também saber que sempre tem uma equipe que vai disparar, sempre tem uma equipe que vai estar lá no G4 e depois pode ser que não consiga manter, né? É o que eu sempre falo, para chegar nesse Campeonato Brasileiro, tanto Série A e Série B, você tem que manter uma regularidade, né? E é o que a gente está buscando, tentar oscilar aí o quanto menos, né? Quanto menos oscilar, melhor, sempre tá pontuando, sempre tá buscando pontos, somando, e aí no final é aquela matemática
que a gente pode usar ela mais para o final, né? Não agora. William, você falou que o Gustavo conversa muito com vocês. Nas entrevistas, ele não arrisca o português, né? Ele só fala em espanhol. Como que é a comunicação com vocês? Ele já arranha um portunhol, um português? Porque acho que ele não tem muita confiança em falar em público em português. Como que é com vocês, com o elenco? Cara, ele arrisca, assim, né? Na verdade, tem algumas palavras, vamos dizer assim, não palavra-chave, assim, né, no nosso vocabulário, mas tem algumas palavrinhas que, por exemplo, na hora que ele fala uma palavra, a gente fala outra, né? Que é similar a dele, mas no nosso vocabulário. E aos poucos ele vai pegando isso aí, entendeu? Ele fala muito nós outros, né? Então, aí, tipo, a gente tenta expor para ele o nosso vocabulário aqui, e aí nas próximas preleções ele já usa a nossa palavra. Então, cada dia vai aprendendo uma palavrinha nova, mas eu acho que o vocabulário, assim, não é a situação mais complicada, assim, né? Porque a gente, o portunhol, português, o espanhol é mais ou menos ali parecido, e quando se coloca a bola ali em campo, ali tudo se esclarece, né? Não tem vocabulário nenhum. O pessoal diz, né, que a linguagem universal da bola, né? Exatamente. E teu contrato vai até quando, William? Até o final do ano que vem. E como é que você pensa aí teu planejamento de carreira, né? Você já tem alguns anos aí de Curitiba, né? Bons anos aí. Pensa em ficar até o fim? Como que você pensa em jogar até qual idade? Você tem planejamento? Você, eu vou bater em tal idade e já era, vou parar. Cara, essa reflexão é diária. Quando a gente chega assim, passa dos 30 ali, você começa a fazer uma reflexão diária, até quanto que você vai, né? Mas eu não tenho assim um número assim que eu falei, quando eu iniciei, o meu número era 35, né? Porque na época os atletas ali mais ou menos chegavam próximos ao 35 e paravam. Mas a gente entende que tem uma evolução na fisiologia e que isso pode durar mais tempo, ou pode durar menos, não por causa da fisiologia, mas por outras situações aí que possam acontecer, né, durante a nossa carreira. Então, eu ia perguntar como que você se sente em comparação ao teu início de carreira. Sente muita mudança no teu fôlego, na tua maneira de jogar? Você aprendeu, claro, isso você aprendeu, né, a usar a mais essa experiência, mas assim, fisicamente você se sente muito diferente de lá no início, não? eu me sinto porque quando eu tinha 20 anos eu jogava hoje, amanhã eu podia treinar que eu estava bem. Hoje eu demoro um pouquinho mais tempo para recuperar. Mas hoje em dia eu também tenho Game Red em casa, tenho aquelas botas, né, de compressão. Naquela época eu não fazia, dormia mal e tal. E no outro dia eu estava pronto para treinar. Então a gente acaba, né, se adequando conforme vai passando o tempo. Mas eu me sinto bem, os números da fisiologia lá têm sido bons, para minha posição ali, sabe? Então eu estou conseguindo fisicamente tá bem, sabe? Eu acho que eu Demorei um pouquinho, até porque eu vinha de um futebol que não era tão competitivo, tudo, né? Demorei um pouquinho para me condicionar, para melhorar o condicionamento. E o próprio Campeonato Paranaense não te dá isso, né? Infelizmente, você não consegue jogar por várias questões, né? Técnicas de estrutura de jogo, campo, todas essas coisas assim, viagens, né? Infelizmente o Campeonato Paranaense não te dá isso, mas eu acredito que eu tô evoluindo. A gente sempre acha que o melhor ainda pode estar chegando, então a gente segue assim. William, se te dessem a opção lá, chega amanhã para você, Campeonato Paranaense acaba agora, não tem mais, nunca mais para os times, vamos dizer, principais, times grandes. Você assina? É de se pensar também, a gente não pode. Por mim, eu assinaria.
Mas só que, assim, a gente tem que pensar que tem um monte de atletas que jogam em outros clubes e que precisam de um calendário para que eles também coloquem o alimento em cima de sua mesa. Tem muitos atletas assim, entendeu? O negócio é que parece que precisava ter um meio termo ali, né? Eu acho que fica muito tempo o campeonato estadual no calendário, vocês ficam aí 4 meses disputando um campeonato que, no fim das contas, ele já não tem mais a relevância, né? Ele não tem importância, ele não te dá preparação e depois vem a pauleira da temporada com ou Série B ou Série A e jogo atrás de jogo. Acho que podia ser mais dosado, né? Talvez entrar mais tarde, menos jogos, né? Eu acho que o Sub-23 está aí para isso, cara. O clube precisa, principalmente clubes como o Atlético, que já faz isso há muito tempo, o Paraná, o Curitiba, eles têm o Sub-23 aí para revelar atletas e saber com quem que realmente pode contar ou não. Esse é o meu pensamento, né? Não sei o clube, posso estar indo em contramão aí também ao clube, né? Mas é o meu pensamento, assim, né? É a oportunidade também, é um ano, vamos dizer assim, é um divisor de águas para os meninos, né? Que estoura a idade e talvez não tenha tanta oportunidade no elenco principal. É um campeonato onde podem jogar outros atletas com outras idades também. Eu já joguei no Sub-23 na época, eu estava no Vitória, eu estava voltando de lesão, eu precisava reconquistar ritmo de jogo, fisicamente, essas coisas. Então, eu acho importante para isso, né? E também para que o clube almeja, né? Que é revelar atletas e saber quem que pode contar ou não. E tem muito a questão de clássico, né? De tirar sarro de rival, de vencer um título diante do rival, que é uma coisa que acaba não acontecendo em campeonatos nacionais, né? Finais entre rivais, vamos dizer assim, de estados que não são que são periféricos, né? O Paraná é um estado que não tem tantos times assim, não tem tanto investimento assim. Você tem quatro títulos estaduais, né? Alguns deles contra o Atlético e com certeza essas finais ficam marcadas, né? Fica marcado porque eu tinha 20 anos lá, né, cara? Agora, vamos pensar no âmbito geral. O que o clube ganha com isso? É um campeonato que não tem nem, vamos dizer assim, remuneração, não tem prêmio nem para o time que ganha, né? Fica só na memória do torcedor, aquele lá. Pode ser que seja uma outra maneira de ter um investimento, por exemplo, de patrocinador, essas coisas assim. Mas o Curitiba paga para jogar o campeonato estadual, entendeu? Para o torcedor é excelente, que no domingo vai ter o jogo, né? O ano para o torcedor começa dia 25 de janeiro, mas o que realmente importa mesmo começa no final de abril. E você pegou a fase, falando em campeonato estadual, você foi campeão, você pegou a melhor fase do Curitiba aí nos últimos anos, né? E todo mundo sempre vai lembrar do teu gol na final da Copa do Brasil contra o Vasco, né? Que o título escapou no Couto, né, cara? Eu queria que você contasse essa história, porque foi um puta jogo, né? Foi um jogão daqueles eletrizantes. Foi o jogo mais eletrizante, assim, da tua carreira? Você também teve outros grandes jogos, foi campeão brasileiro no Cruzeiro, mas aquele jogo foi um jogo do caralho, né? Podemos dizer assim. Pô, tá liberado então, cara. Agora que você me fala. Tá liberado. Palavrão aqui, se você gosta de falar, vai... Cara, pra mim foi o. Tanto que eu tô empregado até hoje por causa daquele gol. Mas é porque eu era. Eu ainda, naquela época, eu vivia uma transição ainda, né? Na equipe principal, assim, né? Vinha de campeão brasileiro da Série B de 2010. Naquele ano, tipo, 12º jogador, sempre entrava nos jogos. Mas 2011, para mim, foi, assim, o ano de afirmação mesmo, assim, sabe? Não. Eu acho que, assim, o pessoal do clube falou assim, não, nós podemos contar com o William e tal, e pronto. Então, pô, fazer um gol naquela decisão ali, né? Uma decisão ali histórica para o clube, assim, marcou não só eu, mas muitos torcedores, e até hoje eu
faço poucos gols, né? Se eu fizesse um monte de gol, talvez não seria tão marcado assim, mas pô, todo torcedor que chega em mim e fala, pô, eu tava naquele jogo, quem que não tava, né, no estádio, né, aquele dia? E hoje a Copa do Brasil é de uma maneira diferente, né? Tem um regulamento diferente, talvez pudesse mudar, né, esse título e tudo mais, mas enfim, com certeza aquele gol para mim me marcou muito. Minha mãe até passou mal lá no estádio e tal, e foi muito legal. Assim, teve várias outras, não só o gol, né? Não tem muita história, assim, né? Mas você já acertou um chutaço como aquele de novo ou não? Já, cara, eu fiz, ó, o gol mais bonito que eu fiz, na minha opinião, que foi mais difícil foi no Vitória, contra o Santa Cruz, que eu tive que peguei de primeira a bola de fora da área, assim. Foi muito bonito o gol. Os meus gols, eu demoro, né, cara, mas eu dou uma caprichada. Quando Às faz, vezes sai. é aquele Foi gol aqueles pra... gols que, tipo assim, não, o pessoal fala, não vai ser, não vai ser. E aí sai o gol, por exemplo, como foi contra o Cascavel, de esquerda, velho. Fora da área. E como é que foi essa história da tua mãe passar mal no estádio? Como que foi isso aí? Pois é, ela passou mal, cara. Hoje, minha atual esposa estava assistindo com ela lá, teve que abanar ela lá, porque ela não conseguiu nem comemorar. Porque às vezes o pessoal acha que é só o jogador que vive isso, né, cara? Mas tem muita gente que vive junto com a gente. Sofre junto com a gente e participa e quer saber. As pessoas mais próximas, as que acompanham a nossa vida, o nosso dia a dia, assim, elas sofrem muito também, né? Em toda a carreira, assim, né, cara? Eu O aposto que cara tem não entra muito. sozinho em campo, né? Exatamente. Eu aposto que também na carreira que vocês escolheram aí tem muita gente que torce e pergunta e quer saber. Então, filhos, mãe, esposa, então comigo também não é diferente, ainda mais que o meu trabalho é mais, vamos dizer assim, mais exposto, né? Mais exposto e errou e acertou, tem aquele risco, né? Então não dá tempo, não dá para falar assim, não, pera aí, eu vou ali, vou pegar a bola de novo aqui, vou tentar acertar esse passe de novo. Então, eu acho que por isso que o futebol é tão assim apaixonante, tudo. E aquele jogo lá, você ainda tem muita raiva do Fernando Praz, que o Fernando Praz foi o campeão da cera naquele jogo lá, né? Aquele jogo lá foi. Como é que é essa relação aí? Chegou a falar com ele ou com algum jogador do Vasco depois? Como que fica assim depois que termina uma decisão dessa? Eu cheguei a conversar com o Dedé, né, no Cruzeiro e tal, e aí eu brincava com ele, pô, a gente foi garfado lá ainda, aquele título era nosso e tal, e ele brincou comigo, era nada, não sei o quê, não deu para vocês, não adianta ficar falando agora e tal, mas enfim, ela nunca para por aí, né? Tanto que é lembrado até hoje. Mas eu não falei com o Fernando Praz sobre isso, falei sobre outras coisas ali, a gente conversou, não no dia do jogo, né? Mas sempre tem essa. O próprio Everton Ribeiro também, né? Sofreu com o Dedé lá no Cruzeiro e tal. Só que daí, quando chegou eu lá, a gente pegou mais o pé dele, né? Que deram 2 contra 1 e tal. Ô, William, aquele time de 2011, né, pô, ficou marcado na história, né? Fez 24 vitórias seguidas, completou agora 10 anos dessa marca, e todo mundo diz que o ambiente era sensacional, muitos dizem que nunca viram se repetir um ambiente num clube de futebol, que era todo muito unido. Você tem como comparar um pouco daquele time, assim, do ambiente daquele time com o que vocês estão vivendo hoje? Você acha que o ambiente atual do Curitiba é o diferencial para a campanha boa que vocês estão fazendo nessa Série B? Não tenho dúvida disso. É difícil você comparar os seres humanos, né? Você acaba comparando o geral, assim. E eu acho, assim, bastante parecido, sabe? O ambiente desse ano, assim. Bastante atletas que gostam do clube, né? Que quiseram estar aqui, né? O perfil do grupo desse ano, assim, eu acho que a diretoria acertou, assim. Não digo nem em questão de qualidade,
mas eu digo em questão de perfil mesmo. Muitos atletas líderes e tal. Daí juntando Rafinha, Wilson, Muralha, que já passaram por aqui, Robinho, eu, o próprio Henrique, são atletas que gostam do clube, né? Então, juntando com mais esse outro perfil de atletas que foram líderes em clubes que passaram, eu acho que fica bem legal assim o ambiente, sabe? Juntando os meninos da base, próprios atletas que chegam, acabam tendo essa referência, essa linha aí para seguir, eu acho bem parecido, como aconteceu no ano de 2011, né? Aliás, desde 2009, quando teve a queda, ficaram alguns atletas, aí foi juntando as peças e a gente conseguiu o título Da da Série Série B B, 2010, né? e aí foi agregando, né? Foi agregando, e quem chegava continuava indo na mesma linha do pessoal que já estava no clube há um bom tempo. Você citou alguns nomes aí, né, de líderes do elenco. Tem aquela conversa com os mais jovens, aquela orientação? Como que vocês fazem isso? Claro, vocês tiveram um momento de dificuldade na temporada, que foi o Paranaense, foi uma eliminação que vocês não esperavam. Depois daquilo mudou bastante, né, os resultados. Como que vocês têm tratado isso com os mais jovens e também com jogadores que não têm a identificação que vocês têm, da importância de mostrar que o Curitiba precisa subir? Olha, eu acho assim que a melhor maneira de você mostrar são nas suas atitudes, né? Não adianta você falar e às vezes o cara nem quer ouvir, mas às vezes uma atitude sua vale muito mais, né? Mas aqui o clube ele tem uma maneira até de gerenciar isso, assim. Por exemplo, eu concentro com o Guilherme Biro e eu aprendo com ele também. Então não é porque eu já joguei em vários clubes ou porque eu sou mais experiente com ele e tal. E eu vejo assim que ele me acendeu uma situação assim que eu vivi lá atrás, sabe? Ele me trouxe isso para mim também, sabe? E aí eu acabo também crescendo com ele, né? Por exemplo, o Rafinha concentra com o Natanael, sabe? Então, tipo, você acaba criando essa intimidade, você acaba podendo falar alguma coisa que talvez se você não tivesse tanta intimidade você não falaria, né? Então, isso também faz parte, né? Quem que escolhe? Quem que faz essa definição? É o treinador? Não sei, não sei, cara. Não sei Mas vocês dizer. só recebem assim? Ó, William, você concentra com o Guilherme Biro, chega lá e é isso. Ou Mas assim, eles acabam mantendo, né? Não é tipo, não muda toda hora, assim, mas eles acabam mantendo os quartos, assim, durante toda a temporada, né? Mas também por identificação, né? Você acaba se identificando mais e aí acaba tendo uma parceria ali, né? Uhum. E acho que essa experiência que você citou, esses veteranos aí, gente que já viveu muito, eu acho que foi o que segurou as pontas nessa questão de atrasos salariais que o clube tem vivido, né? Acho que isso aí tem sido fundamental, porque o desempenho não caiu, os resultados estão vindo mesmo com essas dificuldades. Não, sem dúvida. Isso faz parte não só do Coritiba, mas de muitos outros clubes aí, né? Agora a gente tem que juntar, né? Tem que conversar, tem que manter que o objetivo do clube pode proporcionar outra maneira, né, para nós, questão de salários, essas coisas assim, né? Então, conseguindo os resultados, o clube também consegue de uma outra maneira ter mais situações de busca por grana, né? E isso é fundamental. Agora, não é nós, né, que decidimos isso, é o grupo todo, né? A gente conversa diariamente, cada um tem uma situação financeira, né? Cada um tem o seu planejamento ali e a gente conversa meio que diariamente sobre isso, sabe? e esse ano aí foi bem complicado, né? Porque teve a morte do Renato Folador. Até queria comentar com você, né? É difícil, né? Uma situação dessa, né? Em que o presidente em exercício ele acaba morrendo por Covid-19
Depois, acho que não chegou a dar 2 meses, mas ficou mais de 30 dias no hospital, na UTI, todo mundo aguardando, melhora, não melhora. E, infelizmente, ele acabou falecendo 67 anos, né? Como que foi a sua relação com o Folador? Ele foi o cara que apostou, né, nesses jogadores experientes que você citou, né, de trazer esses caras mais cascudos. Daniel, na verdade, assim, eu acho que não só eu, mas todo o elenco teve pouco contato com ele, bem pouco. Nós tivemos 2 reuniões por videochamada, assim como essa, né, com todo o elenco e ele, e eu vi ele também uma vez no estádio, né, e ele uma vez no estádio, aí a gente conversou assim, mas a gente está naquela correria de treinamento ali, a gente acaba, né, não tendo tempo para conversar e se conhecer melhor. Mas o que a gente sabia dele assim, que ele era uma pessoa boa, tudo, e que gostava do clube também, né, cara? Que estava com planejamento a longo prazo e tudo mais. A gente sabia disso. Em questão de resultados e organização para o clube, ficou ruim, né? Porque quando você tem uma dúvida, você não sabe o que vai acontecer. E o Coritiba já estava vivendo uma transição com esses novas pessoas que assumiram o clube. E aí, quando você perde um cara que é o presidente, que é o, vamos dizer assim, o cabeça de tudo, aí você tem que viver uma outra transição e tentar se reorganizar, e os jogos estão vindo e os resultados não estavam vindo, então é muito complicado isso, né? Mas parte daquilo que eu te falei, né? Nós temos hoje uma liderança, né? Uma hierarquia que vem de cima, que está se reorganizando. Nós, como vestiário, também tentamos segurar e reorganizar isso, né, cara? E aí, graças a Deus, assim, eu acho que a gente entrou vamos dizer assim, entrou nos trilhos, né? E com resultado positivo é muito melhor organizar tudo, assim, né, do clube. William, você é capitão do Curitiba, foi capitão no Vitória, foi capitão no Sport também, nos Emirados Árabes você foi capitão também? Fui. Por que você é capitão em quase todos os lugares que você jogou? Você pede a faixa, é isso? Você chega e fala, não, eu só jogo com a faixa no braço. Tá no contrato. Cara, eu não sei, cara. Eu acho que é o perfil, assim, meu perfil. Mas eu, fora do campo, ali fora desse ambiente, assim, eu sou um cara muito tranquilo, cara. Sou um cara muito de boa, assim, com os meus filhos, dia a dia, esposa, amigos. Eu sou um cara muito, muito tranquilo. Agora, eu não sei, cara. Não sei por que eu fui capitão, assim, né, nos clubes que passei e tal. Não sei se é questão de vestiário, você trocar essa ideia com os atletas. Também tem uma questão que eu levo muito comigo, que é uma questão de imposição, assim, né, cara? Você expor aquilo que você está sentindo e tal, em vestiário ou reunião com alguns dirigentes. Não sei se é isso. Você é muito sincero, né? Uma personalidade minha, assim, que eu tenho, e em campo também, né? Em campo você também tem que demonstrar isso. É como eu falei, né? Às vezes no campo você não consegue nem falar ou corrigir uma coisa muito rápida ali, é mais na tua atitude mesmo. E, cara, não sei. Cara, e uma pergunta meio besta, assim, mas é uma curiosidade, cara. A faixa muda o cara dentro de campo? O cara joga diferente, joga melhor? Porque tem cara, tem número de camisa, né? Que tem jogador que com certa camisa vai, meu, se trocou a camisa não vai. Tem cara que é corte de cabelo, né? Às vezes o cara tá cabeludo, joga muito, se raspou, já era. A faixa muda o cara? Você sente isso aí? Pô, sem a faixa não é. Agora, a hora que põe a faixa, meu irmão, ó, estufa o peito e acabou. É só cabeça erguida. Cara, comigo eu acho que parte um pouquinho da fé, né? Que daí vem para superstição. Se o cara não conseguir jogar com tal coisa, cara, ou pisar o pé direito, até os canhotos colocam o pé direito, cara, no campo. Então, eu acho que é um pouquinho disso aí, mas comigo não, cara. Tanto que na minha carreira eu sempre gostei, desde a base, gostei do número 5.
Só que quando eu cheguei no esporte, já tinha o número 5. Aí eu falei, então qual que tá faltando? Daí o cara me deu a lista, tava faltando lá o 14. Eu falei, me dá o 14 aí, então. Aí fui pro Emirados e lá o primeiro volante joga com a número 6. Daí eu falei, tá, mas tem a 5 sobrando? Tem? Então não. Eu falei, então me dá a 5. E a 5 lá é zagueiro, né? Aí vim pro Curitiba, eu quero a número 5. Aí, não, mas 5 é do Johnny. Eu falei assim, então qual que tá sobrando aí? Aí tava sobrando outras camisas, eu falei, a 8. 8 tá, então joga com a 8. Comigo não tem assim muito. Tá? E com a braçadeira também, cara. Chega um certo tempo na nossa vida que só incomoda ali ainda, cara. Só fica incomodando o braço e tal, cara. Se pudesse jogar sem, eu jogava. Aperta um pouquinho ali. É. É a pressão de ser capitão ali, né? Transfere ali para a faixa. Exatamente. Fica um pouco pesado. Ô, William, você falou ali dos Emirados. Como que foi jogar lá? Você jogou no Rata Clube, né? Conta um pouquinho da experiência, da cultura. Passou por algumas coisas engraçadas lá também? Cara, na verdade, assim, tirando a parte do futebol, cara, foi muito pedagógico. Foi muito pedagógico. Porque eu não fui para um clube de tanta expressão, né? Então, não tinha intérprete, não tinha, assim, tanta estrutura, sabe? Mas é um clube muito legal de jogar. É próximo de Dubai, é pertinho, dá 40 minutos. Era muito legal, assim, só que uma cultura totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Não tem intérprete, daí é uma pós-graduação em mímica, daí é isso? Também. Tem um amigo meu lá que foi no mercado, porque lá não tem açougue, né? Daí ele foi no mercado para comprar carne. Aí ele imitava um boi, cara. Aí Mas lá, assim, cara, tem um monte de história lá. Por exemplo, lá você não pode tirar a roupa, que nem aqui no Brasil, que você chega e vai tirando tudo, cara. Primeiro banho meu lá, eu fui tirar a roupa, o cara fez assim, não, my friend, não. Muitas coisas, cara. Teve um amistoso que nós fizemos lá, e aí eu eram uns 30 do segundo tempo, eu saí. Aí ele tava tomando minha água ali no banco, daí o cara que entrou no meu lugar, aí daqui a pouco ele veio e saiu do campo. Aí o treinador falou assim, meu Deus, cara, o que você tá fazendo aqui? Ele foi lá na bolsa do massagista, cortou umas 3 unhas e voltou pro campo, cara. O árbitro mandou ele cortar a unha. Mandou, cara, ele cortou assim, porque lá não pode, eles olham e tal. Ele tava um pouquinho, saiu do campo, cortou a unha, umas coisinhas assim que você meio Se que essa moda pega no Brasil, não dá certo aqui no Brasil, não, hein? Sobre culinária, teve alguma questão muito diferente, né? Claro, você acaba tendo um feijãozinho, um arroz ali, uma comida um pouco mais brasileira, mas, como você disse, ir no mercado, fazer, ter você vai provando coisas, tem coisas muito diferentes, assim. Como que foi a tua adaptação nesse ponto? No começo foi um pouco difícil, porque como eu fui para um hotel, aí era um hotel de um clube que era parceiro desse clube meu. E aí eu fiquei nesse hotel. E lá eles serviam, né? Tanto o café da manhã, o almoço, tudo. Então, e lá tinha um dia, né? O sábado, que eles servem só comida indiana. Porque lá em Dubai tem muito paquistanês, indiano, filipino, muita gente assim de fora, sabe? Então eles serviam muito essa comida indiana. Cara, e a comida indiana, irmão, é muito apimentada. Você não é tabasco, não, velho. É muito apimentada. E aí consegui só dar 2 garfadas, cara, e tive que ir no banheiro, cara, vomitar, cara, porque eu não conseguia comer, não, velho. E olha que eu não sou muito fresco, assim, pra comer essas coisas, eu como de tudo, sabe? Então, todo sábado você tinha que arranjar outro lugar para comer. Exato. Não, mas daí logo fui para casa, aí fazia compra, aí eu sou um bom cozinheiro também, né, cara? Aí, ó, o que você faz? Faço o que todo mundo faz, arroz, estrogonofe, essas coisas assim. Churrasco.
churrasco, só que lá o apartamento que eu tava não tinha churrasqueira, cara. Daí tive que improvisar lá, comprava aquelas que você leva para tudo quanto é lugar, assim, portátil. Porque lá tem muito isso, né? Por exemplo, todo mercado que você vai, eles fazem muito churrasco no deserto, né? Então eles têm, todo lugar que você vai lá tem. E a carne, né? A carne é muito cara, né, cara? Carne de camelo não? Já comeu? Não. Não. E você deve ter visto, né? Aquelas comidas assim que o pessoal come com a mão e tal. Mas isso aí eu não participei lá, cara. Não participei. Tinha brasileiro lá com você no time ou você era o único? Eu era o único. Lá podia jogar quatro estrangeiros, né? Aí tinha um que era colombiano, um que era da Hungria e o outro que era da Zâmbia, eu acho. E eu. E aí lá eles têm muito, eles querem fazer evoluir o futebol deles, sabe? Então eles estão contratando muito jogador sub-20 e eles acabam dando esse passaporte e a identidade residente lá para eles. Então eles não ocupam uma vaga, sabe? E daí esse sub-20, graças a Deus, era um argentino, né, cara? E aí mais ou menos, ele já estava lá uns 5 meses, né? Então ele conseguia me ajudar, assim. Quanto tempo você ficou lá? Que eu acho que uns 6 meses. Não, sete meses. E financeiramente vale muito a pena? No clube que eu fui, nem tanto, cara. Mas assim, porque a minha ideia era ter ido para lá, ter ido bem. E eu acho que eu fui muito bem lá, porque eu joguei contra os grandes clubes lá e você acaba olhando, né, os caras da tua posição, tudo. Então eu acredito que eu joguei muito bem pelo time que eu tava, né? Só que também lá a cultura deles é fazer negócio. Então, tipo assim, os 4 estrangeiros que estavam no meu time, eles trocaram por outro. E assim vai, entendeu? Todo ano eles contratam 4 e na metade da temporada eles trocam por mais 4. E o retorno para o Coxa? Partiu de quem? Do Curitiba, de você? Você tinha feito uma promessa quando você saiu daqui que retornaria um dia, né? Como que foi isso aí? Como que casou essa volta? Cara, eu acho que assim, eu tinha proposta para voltar pro esporte, né? Antes até mesmo de rescindir lá, eu falava com o pessoal de lá e eu tinha essa proposta para voltar para lá. Só que aí o Coritiba veio, né, cara? Aí não tem como. Aí me oferecendo também 1 ano a mais, né, de contrato e tal. Voltar para casa também, você já estava afim já de voltar para cá e relação com a cidade também? Eu tenho relação com a cidade, tenho a minha família e a família da minha esposa são daí, então tenho filhos pequenos também, né, que é difícil os avós estarem presentes, né, então acho que uniu todas as situações, né, o trabalho do pai, a família da mãe e os avós perto dos netos, assim, sabe, então, Faz sem diferença, falar que né? é o Curitiba também, né. Sim. Ô William, mudando total de assunto, qual foi o melhor jogador que você jogou junto? O cara que você fala, meu, esse cara aí, o cara é muito, 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 muito bom. Ah, cara, eu fui privilegiado, né, cara? Graças a Deus, assim, eu joguei em grandes clubes com grandes jogadores. Cara, eu posso citar vários aí pra você, velho. Vai, cite vários, então. Primeiro, posso citar, vamos ver se consigo. O gênio, vai. O que você fala, não, Alex, esse. Alex, não tem como, Alex, Júlio Batista, Tinga, Dagoberto, Fábio, goleiro, Rafinha, E, Dedé. e com quem que você criou uma ligação mesmo, uma amizade, alguém que virou teu irmão no futebol? De todos esses, assim? Não precisa ser um grande craque, pode ser um outro jogador aí, com quem que você se dá muito bem aí? Cara, com muitos, cara. Não, é verdade, cara. Graças a Deus, assim, com muitos. Por exemplo, semana passada o Thiago Real estava lá em casa. Aham. E esse é um daqueles caras, ó, Thiago Real, Lucas Mendes, Felipe Souto, que a gente jogou contra ele no Brusque,
o Tinga, eu falo com ele até hoje, muitos, mas muitos mesmo, sabe? A O gente tem uns O Lucas Mendes acabou virando sheik lá no Oriente Médio, né? Também, né? tá bem, tá bem, tá bem. Esse ficou por lá, nunca mais voltou, né? Na verdade, porque ele abre um mercado, né, cara? Então ele acaba rodando lá, né? Ô, William, e cara, quando a gente é jovem, né, a gente comete erros e tal. Tem uma história tua que, não sei se você gosta de falar ou não, que é a história da tua tatuagem, né? Que Ah, viralizou aquela época que, pô, como que você olha para trás hoje? Você dá risada daquilo lá? Como que é isso para você? claro que eu dou risada. Na verdade, é a questão de moleque. Primeiro que a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje. Quem pode falar? Conta a história, como que foi? O porquê que você decidiu fazer? Porque eu tinha uma propaganda. Eu não posso falar porque é uma marca, né? Uma marca esportiva bem famosa, né? Isso. E aí tinha uma frase. E que a frase era legal. Só que, cara, quem que fez a miserável da frase foi uma ex-namorada minha, cara. Você acredita, velho? Mas você acha E que foi por querer ou ela não sabia? Não, não, acho que nem ela sabia, velho. Daí escreveu Impossible is Nothing com R. Exatamente. E como que foi? Quando que descobriram isso aí? Quando que viralizou? Como que foi isso para você? Porque acabou viralizando nacionalmente, né? Essa situação aí. Não, na verdade, assim, cara, como eu não tinha tanto acesso, também as questões de redes sociais também não eram tão desse jeito, assim, né, como é hoje. Então, ficou tranquilo, mas o melhor de tudo, sabe o que que é, cara? É você assumir que você faz cagada na tua vida. É, Entendeu? claro, Isso, cara, acontece. isso. Assim Você que a gente aprende, né? fiz cagada, e agora? Vou fazer o quê? Vou aguentar a zoação, putz, só isso. Daí você cobriu a tatuagem, você tem um monte de tatuagem, tem um leão no peito, né? Quantas você tem? Tem bastante, cara. Tenho. Fechei o braço, né? Tem aqui uma coroa, diamante, família e tal. Tenho nas costas. Tenho o leão com dois leãozinhos aqui, que é o Enzo e a Lara. E falta agora fazer um outro leãozinho, que é o Gael. Algumas têm alguns símbolos para mim, assim, e outras não, assim, sabe? Fiz porque é bonito. Como é que é a tua relação? Hoje em dia, a rede social é um negócio. Não sei, tem jogador que gosta, tem jogador que passa longe, né? Porque xingamento come solto lá, né? Posso falar, às vezes tenho vergonha de postar alguma coisa, tenho vergonha de expor alguma coisa, assim, eu mais reposto aí, se vocês acompanham a minha rede social, eu mais reposto coisas do que propriamente ficar expondo a minha vida particular, assim, às vezes posto alguma coisinha ou outra dos filhos, para a esposa também, né? Acho que vai do perfil de cada um, né? Tem gente que tem perfil para fazer, para mostrar mais, tem gente que não tem, é mais reservada. Acho que cada caso é um caso nisso aí, né? Sim, e outra, cara, rede social é o seguinte, cara, o cara vai ali, o cara te segue, o cara vai ali, fala o que quer, sabe que não vai acontecer nada. Na quarta-feira você, nossa, você é monstro. No domingo você sai fora do meu clube, lixo de bosta e tal, não sei o que, é o mesmo, e o mesmo cara, E entendeu? como é que você vê a rapaziada mais nova, né? Porque a rapaziada mais nova é bem mais ligada. Não, não digo no mundo do futebol, porque não posso dizer, não tenho propriedade para isso. Mas as pessoas mais novas, no geral, cada vez mais usam rede social e são engajadas em mostrar a vida e comentar e tal. Você vê uma diferença muito grande aí no futebol, isso aí também, ó. A piazada aí mais nova liga muito para rede social e tal, e tem que saber lidar, porque a cabeça também pode pirar, né? Com tanto de crítica, e uma hora você tá lá em cima e outra hora você, como você falou, é um lixo, né? Não vale nada. Daniel, nós temos que entender que nós estamos ficando velho, cara. Talvez eles sejam mais fortes do que nós para aguentar algumas críticas, sabe por quê? Porque eles já nasceram nesse mundo. Agora, nós não. No nosso mundo lá, há 10 anos atrás, não tinha tanto isso. Então, nós vivemos a transição, o momento de dividir isso, né?
de você, a mudança, tudo, você ter que se adaptar novamente, entendeu? Então, e eles não, eles já nasceram nisso aí, entendeu? Como Já, que, como que era o William torcedor? Você ia muito para arquibancada? Você xingava? Como que era teu lado torcedor? Como que foi? não, eu não xingava, cara, eu gostava mais do show, assim, porque, tipo assim, por exemplo, antigamente, cara, você não tinha acesso a jogador de futebol. Era muito difícil, cara. Era muito difícil. Os caras não tinham rede social, os caras não tinham nada. A hora que eu olhava um jogador do Curitiba lá passando, que eu chegava no CT assim, descendo o carro, eu falava, caramba, quem que é esse? Nem sabia quem que era o cara, velho. Entendeu? Quem que é? Nossa, ó, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Hoje em dia não, cara. Hoje em dia os caras têm acesso a gente, assim, a nossa vida é escancarada, velho. Eu falo pra esses caras aqui que ficam filmando todo dia aqui, velho. Eles pararem, velho. Os caras aqui da imprensa e que ficam mostrando vídeo. A nossa vida é escancarada pros caras, velho. Entendeu? O que usa boné, óculos, mochila, qual tênis que você tá. Pô, pra você ver um jogador antes era muito difícil, cara. E a nossa vida é escancarada. Então, o que eu ia lá? Eu ia mais por causa da torcida, cara. Porque eu achava, cara, bonito pra caramba o show que a torcida fazia. E quando eu era da base, eu tinha 10, 11 anos, eu tinha a carteirinha. Como eu não era atleta profissional, eu só podia assistir lá, na Império. Então, eu ia lá e assistia lá os jogos. E adorava aquilo lá, cara. Adorava. Achava, pô, gritava, cantava, saía gol, comemorava, saía gol dos caras, eu vaiava. E assim, cara, eu fui gostando disso. Aí mais pra frente eu tinha carteirinha de atleta profissional. Então eu poderia assistir o jogo nas cadeiras lá, né, social. Cara, eu odiava aquilo, véio. Com todo respeito aos caras que assistem lá, né? Mas, primeiro, que eu escutava menos, né, a torcida, porque é um pouquinho mais longe, né? E pô, velho, daí você só escutava mais, né, alguns xingamentos, algumas coisas e tudo mais. Então, eu era atleta profissional do clube, mas eu queria ir lá, cara, eu queria assistir lá, velho. A graça não era o jogo, né? A graça era o fervo, né? Era a loucura, né? O calor ali da rapaziada. Isso, pô, e ganhava o jogo e, pô, aquela alegria e tal. Esse era a verdadeira graça, assim, sabe? Você chegou aí depois de adulto, no meio da Império também, não? Ah, meu sonho, né? Naquela época do. Mas, por exemplo, hoje eu não consigo ser anônimo lá. Ah, mete uma touca ali, um oclão assim, não Ah, mas consegue? sempre tem um miserento que encontra o cara, velho. Só se eu meter uma máscara lá, sei lá, alguma Aí você coisa. não vai assistir o jogo, vai ficar tirando foto com todo mundo. Ah, não, não isso, né? Mas daí, tipo assim, você ser observado é ruim. Ah, é verdade. É Você aquilo que você falou. Toda a vida está sendo escancarada. Daqui a pouco tá nas redes sociais aí. Exatamente, cara. Então você vai Pode no, nem no, mandar o no... juiz tomar no cu, né? Exatamente. Pô, se o William fez isso, vou fazer também. Então, você é muito observado e também você é, vamos dizer assim, copiado, né? Então é complicado, cara. Talvez quando se aposentar. Com Daí. certeza, aí com certeza. Aí eu vou. E qual que é a primeira lembrança que você tem do Curitiba na sua vida? Primeira lembrança, Quem que era teu ídolo quando você era piazinho? cara, o cara que eu gostava ali era o Leandro Donizete, entendeu? Que eu era da base ali e gostava dele, assim, né? Até pela mesma posição, você até meio que tem um estilo de jogo parecido com ele, né? É, porque você acaba olhando em quem você quer se espelhar, né? Não adianta eu ser volante e olhar o Ronaldo Fenômeno lá. Não adianta, entendeu? E aí eu acabava olhando ele. E aí naquela época a gente não tinha acesso ao futebol europeu e tal, até porque eu gosto de viver aquilo que é a minha realidade. Não adianta eu viver uma outra. Viver lá, mas estar aqui, entendeu? Legal. Bom, William, muito bom o bate-papo contigo. A gente agradece aí teu tempo, tua disponibilidade de falar com a gente, contar a história.
Foi bem legal mesmo. Queria te agradecer. E quem sabe no final do ano, com acesso garantido, a gente volta a bater um papo e conversar por aqui. Com certeza. Foi legal aí, resenha boa, descontraída, né? E sempre que tiver à disposição aí, fala com o PH e PH faz essa ligação. PH é monstro, né? Fazer uma no final do ano aí com, quem sabe, mais um jogador, né? Fazer um podcast maior aí, falando sobre o acesso e contando as resenhas boas aí. Dá para fazer o William e Rafinha. Aí sim. Aí vai sair resenha, hein? Ixi. Eu e o PH tá falando que no quarto é eu e o Biro. Você vira. Você sabe, ó, o PH ele é tão monstro que já tá pensando lá na frente. Não, vamos valorizar os da base. Já quer vender o piá da base, já. Ele já quer valorizar, já quer... Valeu, William. Muito obrigado pelo papo. Para você que está nos assistindo aqui, nos siga aí nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, no seu agregador de podcast preferido. Toda segunda a gente está com um episódio novo do 2-1. Valeu, William. Um abraço. Valeu, Daniel.